Boa tarde, professor Mário Nogueira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco sobre estes números que foram divulgados pela Caixa Geral de Aposentações, que até ao final do ano esperam-se que quase 5.000 professores se aposentem e até ao final já do próximo mês cerca de 1.000 vão também para a aposentação, chamemos-lhe assim. O que é que isto significa em termos práticos? Mais preocupações para as escolas, já alunos que podem ficar, mais alunos podem ficar sem professores, é mais assim. Exatamente. Significa que não houve um planeamento em termos futuros. Pelo contrário, quando se sabia que a profissão estava a envelhecer, aquilo que se disse aos mais jovens foi esqueçam e emigrem. E muitos jovens professores, nós calculamos que em década e meia, cerca de 20.000 professores já profissionalizados abandonaram. Alguns emigraram mesmo para outros países, outros emigraram para outras profissões, mas foram embora. E, portanto, para termos ideia, nós tivemos até hoje o ano em que houve o maior número de aposentações nestes 3 primeiros meses foi em 2013, que depois acabou por ser o ano do milénio com mais professores aposentados, e neste momento, quando chegarmos ao final de março, ao dia 31, nós temos 1.048 aposentações em 3 meses, que supera precisamente o ano recorde do milénio, o que significa que estamos a viver uma situação muito até para além do que era expectável, embora já fosse de esperar que isto acontecesse. Porquê? Porque de 2006 para cá, os professores têm sido... foi alterado o regime de aposentação. E os professores que iam gradualmente se iam aposentando e eram substituídos pelos mais jovens, deixaram de o poder fazer. E, portanto, foi-se acumulando um grupo de docentes que hoje é superior a 20%, andará na ordem dos 22%, com mais de 60 anos de idade. Ora, estes professores chegam a um momento em que se aposentam, e aposentam-se, como nós sempre dissemos, de uma só vez, provocando rupturas no próprio sistema. Quer rupturas relacionadas com a falta de professores, quer rupturas em relação ao contacto com os jovens que não chegam, quando vêm para a profissão, a encontrar-se com estes mais velhos e mais experientes. Por exemplo, o ano passado, e para vermos a dimensão disto, aposentaram-se em 2023, ao longo do ano, 3.521 professores. Como disse há pouco, realmente este ano tudo aponta para, mantendo-se estes níveis, qualquer coisa como à volta de 5.000, mas aposentaram-se 3.521 professores e chegaram ao sistema cerca de 600 novos professores. E, portanto, isto é uma situação muito preocupante que pode levar a graves rupturas. Temos aqui outro dado que diz que até 2030 mais de 40.000 professores vão sair do ensino, ou seja, vão se aposentar. O que é que vai acontecer à escola pública? Há várias preocupações que se podem levantar? O que é que vai acontecer no ensino? Os alunos vão ter professores, vão continuar a aprender? Sim, é preciso dizer, porque aqui é um pouco diferente, por exemplo, da saúde, que não é um problema da escola pública. Aquilo que nós estamos a viver nas escolas públicas é exatamente o mesmo, até de forma agravada, que se está a viver nos colégios privados. Com exceção em alguns colégios, enfim, mais de grande elite, onde os salários aos professores são pagos como se fosse função pública mais e recontando todo o tempo de serviço que as pessoas têm, mas isso são raras exceções. De uma forma geral, os colégios privados estão a perder muitos professores. E mais, o problema das escolas públicas só não é mais grave ainda porque muitos professores, centenas, eu não me quero atrever a dizer milhares, mas provavelmente milhares de professores de colégios privados, já com muito tempo de serviço, estão agora a vir para as escolas públicas, e isso é que tem, apesar de tudo, também evitado que o descalabro seja ainda maior e a falta de professores seja ainda maior. Aliás, é também isso que contribui para que os números de docentes que se estão a aposentar agora sejam superiores aos previsíveis. Porquê? Precisamente porque muitos colegas que vêm dos colégios privados já não vêm propriamente com 20 ou 30 anos, são também colegas já com muito tempo de serviço, também já muitos com 50, 60 e mais anos de idade, e, portanto, isso fez crescer o número
dos que se aposentam agora. Portanto, evidentemente que o Ministério da Educação sabe qual é a causa deste problema, e a causa é a desvalorização da profissão docente. Não é só a questão do tempo de serviço, como às vezes fala, esse é um problema, mas é a desvalorização da carreira, a desvalorização dos salários, o custo que tem a habitação para professores que já têm uma primeira e ficam obrigados a uma segunda habitação nas zonas mais caras do país, não é? A precariedade, as condições de trabalho, tudo isso vai desvalorizando a profissão. Os jovens sabem disso e, portanto, muitos mesmo dizendo eu gostava de ser professor, não querem ir para professores. E esse é um problema. Então já não vamos a tempo ou ainda vamos a tempo de correr atrás do prejuízo? Eu penso que no imediato, porque formar um professor não demora um ano, nem meia dúzia de meses, demora 5 anos. E, portanto, de imediato, uma primeira resposta passaria, e ela não está a ser dada, por recuperar quem abandonou. Se nós temos 20 mil professores que abandonaram, e admito que pode não dar uma resposta completa, na medida em que eles abandonaram, e, portanto, não quer dizer que queiram voltar, e alguns não voltarão, mas dizia, passa em primeiro lugar por atrair quem já existe e tem formação pedagógica. Depois, o Ministério tem apostado também em conseguir ganhar alguns hoje professores sem formação pedagógica, chamados professores com habilitação própria, e que é muito importante que rapidamente se consiga perceber quem são os que querem ser efetivamente professores, para que esses possam fazer a parte da formação que lhes falta, a parte pedagógica. Mas essas são medidas que não podem ser para amanhã, nem pode ser abaixar os níveis de formação a ver se alguém aparece. Isso assim não se resolve o problema. Porque para conseguir, quer recuperar os que saíram, quer ganhar outros diplomados para se profissionalizarem e serem professores, é preciso que uns e outros se sintam atraídos pela nossa profissão. Porque se assim não fizer, se isso não acontecer, o que é que vamos ter? Bom, vamos ter algumas pessoas que vêm dar umas aulas, porque é uma forma de, em momentos determinados, ou terem um emprego, ou conseguirem ter uma remuneração um pouco melhor, mas à primeira vão embora, e, portanto, porque não querem estar na profissão, e vai fazer com que cada vez haja menos alunos, mais alunos, aliás, sem todos os professores. E não é solução, eu já ouvi agora, até nos debates de campanha, não é solução, de facto, chamar os professores que se aposentaram para voltarem. Em primeiro lugar, porque eu não acredito que os professores queiram voltar. Aliás, basta falar com quem está à beira da aposentação para ver como as pessoas estão ansiosas pelo dia em que se podem aposentar. Portanto, não é suposto que, estando ansiosas por isso, mal se aposentam, voltam outra vez. E em segundo lugar, porque um dos problemas hoje das escolas é o envelhecimento da profissão. E, portanto, o rejuvenescimento desta profissão não passa por voltar a chamar quem se aposentou. Pelo contrário, passa por deixar descansados os aposentados e ir ganhar os jovens que já são professores ou que poderão vir a ser professores. Mário Nogueira, muito obrigada por este esclarecimento, por este ponto de vista também da FENPROF acerca de estes quase 5 mil professores que se vão aposentar no final deste ano. Muito obrigada.